Começa trazendo algumas coisas. Antes de eu começar, de abrir o grupo, eu queria que a gente já comece pedindo ajuda, né? A gente já começa pedindo ajuda. E o padre Marcelo, lá da igreja da Boa Viagem, me telefonou que temos pelo menos 100 crianças para nascer, de mães carentes, que precisam de enxoval. Não tem nada. Então, depois a Paty vai colocar para vocês, tem desde a doação, que o kit é R$105, como se você quiser comprar só um pacote de fralda e levar lá na Boa Viagem. Está lá o horário de funcionamento da casa paroquial. O que você precisar o que você quiser fazer, às vezes quer comprar bore, ou uma toalha de banho, ou um cobertorzinho, montar, né? Que neném vai gastar, né? Então, o joguinho de cama, para a gente poder deixar lá, tá? São 100 crianças. Se vocês quiserem, vocês montarem e levar a sacola toda, o que o coração tocar, o que o Espírito Santo falar, tá? Depois a Paty coloca isso aí para vocês, tá? O da Jaque já foi dito? Semana que vem fala? Ok. Então hoje é isso que eu vou deixar para vocês poderem nos ajudar, né? Nos ajudar a ajudar a essas crianças, né? A 100 crianças que estão para nascer e que precisam de ajuda, né? Muita gente. Do Evangelho de João, capítulo 15, São João foi recolhendo trechos do que Jesus falou quando ele foi se despedir, foi fazendo um discurso de despedida. João foi recolhendo o que Jesus falou e montou todo o capítulo 15 do que Jesus disse. Mas tem uma frase, um versículo que eu quero conversar com vocês. É João 15, versículo 12, que Jesus diz: "Este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei." Quando a gente faz opção por ser cristão, cada um de nós aqui fez a opção, né? Ser cristão não é mais ser algo que a gente herdou, né? Eu não posso mais trazer isso como herança, né? Ser cristão exige de cada um de nós uma opção, e uma opção que a gente tem que repeti-la diariamente. Quando a gente faz essa opção, a gente entra numa escola. A gente é matriculado na escolinha de Jesus. É uma escola é uma escola altamente conceituada, pesada, que exigente. Não é uma escola simples para matricular, não. Mas ele matriculou, fomos matriculados. Porque nós precisamos de aprender com ele a arte de amar. E é só com ele, é só com o mestre que a gente vai aprender como é que se ama. Não tem com outra pessoa, né? Como é que eu vou aprender a amar? Como é que eu vou viver isso aqui que ele pediu? Como é que eu vou amar uns aos outros como ele nos amou? Só observando ele, só estando na escola, matriculado na escola dele. Temos que matricular. Bem, quando a gente matricula, é esperado que a gente saiba algumas coisas antes. Primeiro, que Deus é amor. Deus é amor, Deus não tem lampejos de amor, não. Ele é amor. Deus só ama. Ele não é igual a gente que muda de ideia, não. De manhã ama, de tarde já está com raiva, de noite é indiferente. Não, Deus é amor. Deus não consegue fazer outra coisa a não ser amar. E isso a gente não pode carregar dúvida no coração. Isso é uma coisa que tem que estar igual um carimbo no nosso coração. O Deus que eu creio é um Deus, o meu Pai, o nosso Pai é amor, ponto. Segundo, que Ele não nos ama porque a gente merece, ou porque a gente fez alguma coisa bacana para Ele nos amar. Guardem isso. Se Deus nos amasse por méritos ou por obras, já tinha desistido. Ok? Deus ama porque Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Guardem isso. Terceiro, que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma coisa tão importante que a gente acha assim: Deus ama ela mais do que ama ele.
Deus amou mais Jesus do que amor? Não. O amor de Deus é igual. Ele não pegou o bolo do amor e fatiou, não, foi um pedacinho para você, um para você, não. O amor de Deus, ele é inteiro para cada um de nós, inteiro. É como se cada um de nós fosse o filho único de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só da gente ter essa consciência já gera em cada um de nós uma alegria que não tem preço. Eu tenho um pai que me ama. Presto para nada, mas ele me ama a si mesmo. Então, só isso já gera em nós assim um êxtase, né? Tem um pai de amor. Então, essas coisas têm que estar guardadas no nosso coração, para a gente poder entrar na escola. Porque quando está escrito como mandamento, mas eu posso mandar em você me amar? Não. Tem jeito de eu mandar? Fala, até agora nunca te conheci, mas a partir de agora eu tenho que te amar porque foi mandado. O amor é uma coisa que emana de dentro para fora. Então ninguém é obrigado, a gente não pode. Então Deus não nos trata como servos que Ele tem que mandar e nós obedecermos. Vocês têm que amar agora. Não. Tanto que a hora que vocês observarem a leitura, Jesus fala: amarás. Um dia você vai amar, né? Eu acredito. Então, nenhum de nós será obrigado a amar. Mas nós estamos entrando numa escola para aprender a amar. Matriculamos nessa escola. O mestre é um só, Jesus. E a matéria que nós vamos graduando nela é amor. A matéria de graduação que tem uma prova final. Então, quando a gente entra nessa escola e se matricula, é uma coisa que menina na escola, gente. Mesma coisa. Então, os alunos mais aplicados, né? Que assenta na frente, quer aprender tudo. Tem uma turma que enquanto o professor está falando, está dando nó, fazendo confusão, fazendo uma coisa paralela. E às vezes a gente é assim. A gente até matricula na escola dele, mas fica com um pé na escola dele e outro no mundo. Com o pé com o que fala aqui, o mundo diz ali. Porque é um processo. Aprender a amar é um processo que vai nos convertendo devagar. Por que eu digo que é devagar? Porque depende da gente querer fazer as nossas tarefas. Isso aqui não é um milagre. Guardem isso. A nossa caminhada espiritual, ela é a nossa opção de sermos seres espirituais. De entender, conforme está escrito lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, suportai-vos, carrega a carga uns dos outros. Então, tomar consciência que nós temos um único Pai e que somos irmãos. Não, que luta. Porque você fala, ô professor, sabe aquele meu irmão? Pois é, ele achou que tudo é dele, não divide nada. Eu queria um negocinho, ele não quer me dar. É assim. Até a gente aprender que o que é nosso? O que é nosso, de verdade? O que é nosso, de verdade? De tudo que Deus nos deu, o que é nosso, de verdade? Algo que Ele não nos deu. Pecado. Tudo mais pertence a Deus. Nós nascemos pelado, careca e banguela. Tudo Ele nos deu. Trouxemos nada. Então, entrar na escola e aprender esse processo. Olha como que é difícil. Como é que nós vamos caminhar no amor? Fazer o nosso progresso espiritual? Se a gente ainda não fez nem o primeiro para casa que foi pedido há um século atrás, qual é? Qual foi o para casa que foi pedido tem mais de um século? Ninguém sabe? Ninguém arrisca? Qual foi o para casa que foi pedido? Tem um século. Rezai o terço todos os dias. Quantos aqui rezam? Nem 50%. Que está aqui dentro. Reza o terço todos os dias. Quantos? Se para eu poder rezar o terço todos os dias, para eu poder caminhar espiritualmente, eu tenho que me alimentar. Tá certo? Eu tenho que me alimentar da palavra e da Eucaristia. Quantos de nós fazemos leitura diária da palavra de Deus? Nem 2%.
Como é que eu me alimento? Como é que eu sei como é que eu caminho? Como é que eu vou me conhecer aquela escola que eu estou? Isso é para casa da escola. Como é que eu vou progredir no amor? Há degraus no amor, sabiam disso? Que existem degraus. Nós não chegamos nem aos níveis do pé de Jesus, tem que chegar nos lábios. É sério isso? Então nós temos que começar a levar a nossa vida espiritual mais a sério. Nós levamos ela mais ou menos como uma coisa que a gente carrega pelo mundo. E de vez em quando a gente chama por Deus na hora de um aperto. Não, nós temos que desenvolver uma consciência que somos filhos de Deus, somos seres espirituais e que temos que caminhar na única coisa que Ele nos pediu para fazer, no amor. Como é que eu vou revelar ao mundo que eu sou cristã se os meus atos não são atos de amor? Como é que eu posso optar por amar você e fazer mal para ele? Eu sou cristã se eu fizer isso? Não, não sou. Não sou. Porque a marca do cristão tem que ser amor, tem que ser bondade, tem que ser alegria. Então nós temos que parar e pensar, a minha vida espiritual condiz com isso? Se eu não me expor diante da palavra de Deus, por que eu preciso da palavra? Porque a palavra nos transforma, porque eu escuto a palavra, eu leio a palavra, eu me alimento dela e eu coloco a minha vida diante dessa palavra e falo, não estou dando conta de falar nada, fazer nada, está escrito assim, não julgueis e não sereis julgados. Junta dois, fala, você viu fulana? E aquele cabelo, ficou horroroso. Estou falando mentira? Não. Que é algo que desorienta alguém, você fala assim, tem um segredo, tem um negócio para te contar. A pessoa nem trabalha. Até descobrir o que é o negócio que você tem para me contar, fica louco. Né? Então, nós precisamos de caminhar nisso, nessa consciência, porque não é questão de amar o inimigo, é entender que somos irmãos, e que uns já entraram na escola, outros não querem nem entrar. E como é que eu vou atrair o meu irmão para entrar na escola? Como é que a gente atrai? Pela sua vida, pelo seu comportamento. É isso, Jesus precisa de testemunhas. E precisa, o cristianismo, a marca do cristianismo, o início dela foi uma explosão louca de alegria. Não combina conosco sermos cristãos e estar acabado, cabeça baixa, desanimado, triste. Porque o seu Deus morreu, meu filho, o que aconteceu? Nosso Deus é vivo, é alegria. Então eu tenho que entrar na escola, eu preciso de escutar a palavra de Deus todo dia. Porque é ela que você, aonde você se segura. Fala, Filó, eu não sei rezar. Vocês já rezaram a partir dos Salmos? Já rezaram a partir dos Salmos? Não. Olha que coisa linda. Quando você pega um Salmo 85 por enquanto, o Salmo 121 ou 120, que você fala, eu ergo os olhos para as montanhas, de onde vai vir meu socorro? O socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. Se você sabe isso de cor, na hora de um aperto, na hora que você está chateado com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, você fala, de onde vai vir meu socorro? Vai vir do meu Pai, daquele que não me desampara, que fala, Ele é teu guarda, Deus não dorme, não cochila, e nem vai deixar seu pé tropeçar. Se você sabe disso, você está passando uma situação difícil, você fala, tem um salmo que vai me alimentar, que vai me dar força de novo para continuar caminhando. Bem, nós entramos na escola, já sabemos tudo que Deus é amor, temos que ler a palavra todo dia, e temos que nos alimentar. Meus queridos irmãos, eu vou morrer falando isso com vocês, tem que dar um jeito de fazer missa diária. Quantas vezes por dia nós comemos? Várias, né? Para essa pandemia, os meninos engordaram 10 quilos, porque come o dia inteirinho de aflição. Só de ligar o computador, mãe, eu preciso disso, mãe, eu preciso disso, come o dia inteiro. E quantas vezes por dia nós alimentamos a alma? Quem carrega o nosso corpo? A alma. Se a alma não estiver alimentada, o corpo arrasta. Arrasta, está deprimido, está entristecido, está fraco, está sem força, qualquer problema que vem é uma montanha, eu não vou dar conta, entra em pânico com tudo. O que o corona fez, né? Essa pandemia fez? Puxou o tapete de todo mundo, falou, fica de pé. E aí todo mundo teve que descobrir aonde se segurava. Aonde você estava alicerçado. Porque de repente levantou a plaquinha e falou, e além de tudo morre. Falei, agora? Para onde que eu vou? Morre mesmo? O que acontece? Delícia, né? Voltar para casa ia ser um sonho. Mas
Fez isso com todo mundo para poder se pensar onde nós estamos ancorados. Como é que eu posso ser transformado? Como é que eu vou ser capaz de amar alguém? Primeiro, se eu me sentir amada. O dia que você não está bem, que você está entristecido, que você está bravo, que aconteceu alguma coisa, tudo que deu errado, a primeira pessoa que passa na sua frente, você vai amá-la? Em geral não, né? Em geral não. Então, se eu me exponho todos os dias a Deus, se eu comungo, se eu recebo Jesus vivo e peço que Ele me transforme, à medida que Ele vai me transformando e que eu vou sendo amada por Ele, me sentindo amada, eu vou sendo capaz de amar. Fora isso, não consegue não. Sabe por quê? Porque isso não depende de nós. Nós somos egoístas e a gente quer as coisas. Isso é para mim, ué. Distribui alguma coisa para você ver se alguém vai pensar no outro. Fala, vou levar mais um, porque vai que falta, ou quebra, ou acaba, né? Eu já tenho outro. A consciência de fazer a coisa em comunidade é uma luta. Estou falando mentira aqui, alguma coisa para vocês? Não. O ser humano é egoísta, quer puxar para ele, quer guardar para quê? Me explica. O que nós vamos levar? Nada. Então aprender a amar, para isso estamos aqui nesse mundo. O cristão, a vida do cristão é toda uma vida dedicada para aprender a única lição que nós temos que aprender: amar. Porque tudo mais vem daí. Quem ama mata, quem ama rouba, quem ama trai, quem ama, aí vai fazendo a lista dos mandamentos, ela resume num só: amar ao outro como você se ama, amar ao outro como Ele nos amou. Eu posso prejudicar alguém se eu penso, eu gostaria de ser prejudicado? Eu vou caluniar alguém, eu gostaria de ser caluniado? Eu vou falar alguma coisa do outro, eu gostaria que falassem de mim? Não. É só você colocar como medida você. Como é que a gente faz alguma coisa errada? Não faz. Mas isso é uma consciência que a gente vai desenvolvendo. Quando eu vejo o meu irmão na rua, meu irmão de rua, eu fujo dele, eu vou até ele. Mas de novo, de mais alguém para pedir, o que Jesus faria? A gente tem que pensar, o que Jesus faria? Jesus encontrava um cego. Era claro que o cego queria recuperar a vista. Jesus chegava perto dele e falava com ele assim: já vou recuperar a sua vista? O que Jesus fazia? Alguém lembra? O que eu posso fazer por você? É a mesma coisa quando a gente encontra com nossos irmãos de rua. A gente não chega perto dele e dá um litro de leite, não, um pedaço de pão, uma moeda de 25 centavos, não. A gente chega perto dele, que ele é seu irmão, meu irmão, e fala: o que eu posso fazer por você agora? Porque para amar e servir a Deus nós só temos agora. Fala: não, amanhã eu encontro com ele, nunca mais. A oportunidade que a gente tem é só aquela, guardem isso. Você nem encontra mais com aquela pessoa. A oportunidade que a gente tem é só agora. Que hora eu tenho para amar e servir ao meu Deus? Agora. E o amor não é teoria, é verdade, ela é uma coisa prática. A nossa vida com Jesus não é uma teoria, ela é prática, é resultado de uma vivência. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós vivemos uma vida acompanhado de um Deus, e que a marca da nossa vida tem que ser amor, por causa dele. Filômeno, que você não sabe que aquela pessoa é insuportável. Eu sei, convivo com um monte de gente que dura de viver. Aí você olha e fala: não, mas Jesus morreu por ela na cruz. Ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos. Ele que não teve oportunidade de encontrar ninguém que revelou esse amor de Deus. Então somos nós que temos que fazer o papel de revelar o amor de Deus. Mas como é que você pode ser bom para mim, que eu sou tão insuportável com você? Ele falou: eu ajudo a carregar, meu filho, por causa de um que tem um nome, é Jesus, que me ensinou. Então essa escola, ela não é fácil. A escolinha de Jesus não é brinquedo, não, porque ele é um mestre exigente. Pode ser que a gente repita o ano, pode ser que a gente não tenha feito nenhum progresso ainda, a gente não fez nenhum para casa, está com os para casa tudo atrasado, porque a nossa preguiça espiritual, ela é impressionante. Colocar o povo para rezar é uma luta. É igual os meninos que não querem voltar para a escola, quer ficar no sistema do computador. Nós estamos igualzinho. Vamos para a igreja? Não, gente, a gente assiste aqui pela televisão. Jesus não vem por fibra ótica, é o vivo e a cores. Não tem fibra ótica, não. Eu preciso receber Jesus vivo. Então nós vamos ter que levantar assim e vir para a igreja.
Nós temos que aprender a confessar. Tem quanto tempo que a gente não confessa? Melhor não levar, não vou perguntar. A confissão ela tem que ser mensal. Não é brincadeira o que eu estou falando com vocês. Não é brincadeira. A confissão é preciso que a gente acorde para a nossa vida espiritual. Até que dia nós vamos ficar dormindo? É preciso, parece que o mundo colocou uma catarata. Eu falei com Jesus, a catarata acho que é dupla, né, Jesus? Porque ninguém vê nada mais. O certo virou errado, o errado virou certo. E nós temos que assumir em quem cremos. E de verdade colocar as coisas que Jesus colocou no mundo, sem medo e sem vergonha. Assumir a nossa fé. E de verdade levar a boa nova ao mundo. As pessoas precisam saber que existe um Pai e que é amado. Essa é a dívida que a igreja tem com cada um. Que as pessoas não têm consciência que elas têm um Deus que ama. Não é que julga, que culpa, não, que ama. É a primeira lição que todo mundo tem que aprender. Isso nós temos que revelar com a nossa vida. Como? Tem um ato de bondade e o outro vai te olhar e vai falar: por que você faz isso? Fala: porque você é meu irmão. Você não está na melhor situação, mas você é meu irmão. Não é isso que Deus quer. Um na rua e o outro com tudo em casa. Tem uma coisa errada. O nosso Deus nos separou uns para sofrer e outros para estarem bem. O cristianismo é uma religião revolucionária. Pode imaginar? O mesmo Pai, todos irmãos? Isso não é brinquedo, não. O dia que a gente assumir isso, quando a gente reza o Pai Nosso, isso é muito sério. Então, quando Jesus falou esse versículo, isso muda o mundo. Se a gente levar isso a sério. Filó, mas é muito difícil, eu não dou conta não. Mas ninguém falou que isso é fácil. A gente precisa pedir a Deus a graça de permanecer. Porque muita gente entra na escola dele e faz evasão, vai embora, fala: não dou conta disso não, meu filho, é muito difícil. E nós temos que lembrar que quando a gente faz a opção por Jesus, nós estamos fazendo opção por uma vida que é eterna. Quando nós estamos caminhando aqui, nós estamos construindo a nossa vida eterna. Isso é seríssimo. Todo ato, guardem isso. A menor atitude que você tiver, ela tem uma força no céu ou no inferno. E isso é imediato. A gente não tem dimensão dos nossos atos. Nada passa despercebido. Nada. Eu estou fazendo isso, quem está vendo? Deus. E ser acompanhado por Ele é simplesmente maravilhoso. Filó, mas e se eu não der conta desse caminho? A gente pede a Ele a graça, todo dia, de perseverar. Só me dá a graça de eu continuar rezando todos os dias. Mas tem que ser todo dia, tem que ser todos os dias. Segunda coisa, mas se for muito difícil, quando a vida está difícil, para casa está difícil, vocês estão tendo criança em casa fazendo para casa, quando a coisa está difícil, a criança grita quem? Grita quem? A mãe, né? Mãe, você me ajuda? A gente tem que pedir a Nossa Senhora, porque ela viveu em plenitude tudo que Deus queria. Ela se entregou, se abandonou, mergulhou nele e deixou que ele conduzisse. E ele cumpriu na vida dela tudo, nos mínimos detalhes. Então a gente tem que falar com ela: mãe, a senhora me ajuda a fazer isso para casa? Me ajuda nesse pedaço aqui de melhorar meu amor ao próximo. Me ajuda a ter mais sensibilidade. Me ajuda a desenvolver a compaixão, a empatia. Me ajuda. Me ajuda a olhar para ele e falar, entender que o problema dele é o meu também. Me ajuda. Me ajuda a entender que esses 100 meninos que vão nascer, que estão sem roupa, são meus irmãos. E eles têm que estar vestidos. É assim. Que aquela pessoa que está passando fome não pode passar, depois eu não estou passando, o outro também não pode, não. É assim. Isso tem que nos incomodar. A dor do outro tem que nos incomodar. Não internar alguém para tratar e vai pôr gente doido. O outro não ter o mínimo de dignidade na doença, no sofrimento, para receber o melhor, tem que nos incomodar. A sensação que eu tenho é que às vezes nós estamos anestesiados. Acho que é tanta notícia ruim que a gente fala: acho que é assim mesmo o mundo. Não é não. Não é não. Não é isso que Deus quer, não. A sensação que eu tenho é que nós cristãos estamos sendo reduzidos a um resto. A um grupinho pequenininho, porque nós estamos vivendo um mundo completamente ateu, né? Um mundo que optou por ser órfão, desistir de Deus. E estamos nós, um grupinho com a bandeirinha assim escrita: eu creio. Mas nós temos que viver isso de verdade. Porque eu acredito profundamente que a força que muda o mundo é o amor. Não existe nada melhor, né? Nada mais que acalenta alguém, que é ser amado, ser cuidado. E hoje as pessoas estão descuidadas.
dentro até da própria casa. É preciso que a gente olhe uns para os outros e veja o que essa pessoa está precisando agora, né? Então a gente pede a Nossa Senhora, me ajuda, a senhora é minha mãe. Jesus te entregou para mim lá no pé da cruz. Me ensina. A senhora que viveu quando a situação era muito difícil, a senhora que fugiu de madrugada num burrinho, carregando um menino, indo para uma terra longe, porque estavam matando, o seu filho era a causa da morte de um tanto de inocente, um tanto de mãe chorando, e a senhora fugindo com o seu vivo. Me ajuda. Me ajuda quando eu não entendo nada que está acontecendo na minha vida, a simplesmente a confiar em Deus. A fechar os olhos para o mistério e saber que eu tenho um Pai, que igual eu ligo para vocês, que não dorme, que nos vigia, que toma conta de nós. Não dorme, seu guarda de Israel. Ele toma conta para que seu pé não tropece. Que eu não tenha medo de quando a vida tiver uma adversidade. Que eu não tenha medo mesmo quando tudo me ameaçar, mas eu sei que eu tenho o meu Pai comigo. É isso que ela tem que nos ajudar. É Nossa Senhora, que é mãe, fala: mãe, me ensina. Eu estou numa tarefa que eu não mudo de ano. Eu não estou conseguindo nem subir na cruz ainda para poder pegar o pé de Jesus. Diz que eu tenho que chegar no nível do coração, depois no nível dos lábios dele. Como é que eu vou fazer progresso no amor? Como? Já teve alguns também que além de Nossa Senhora, algumas pessoas que chegaram bem perto dela. Irmãos nossos que foram iguais a nós, foram os santos. Os santos foram aqueles que pegaram o Evangelho e viveram ele inteiramente. Que assumiram, entraram na escola de Jesus e pegaram e foram nela, de verdade. E se tornaram santos, porque nossa maior tristeza, que a gente deveria chorar, é de não sermos santos. De ainda de verdade não ter feito a opção por Jesus, assim, mergulhar nele e falar: Jesus, eu quero estar matriculado na sua escola, e de viver todos os dias e todos os minutos da minha vida na sua presença, e para viver somente para vos amar e vos servir. E falar com ele: Jesus, acerta meu caminho de vos amar, acerta meu caminho de viver de verdade a sua vontade, não me deixa passar ao largo, Senhor, daquilo que eu vim fazer, mas me ajuda. Então a gente tem Nossa Senhora que pode nos ajudar nas tarefas, e os santos que podem nos ajudar pela intercessão deles diante de nós, para a gente poder dar conta. Porque quando a gente for fazer a prova final, em que nós vamos ser avaliados? O que São João da Cruz já falou sobre isso? Alguém já leu São João da Cruz? De verdade, que alguém já leu São João da Cruz? É preciso ler. Nós temos tantas coisas maravilhosas na igreja, tanta coisa bela, tanta coisa que a gente precisava de aprender, que eu queria convidar vocês a aprender a ler essas coisas. São João da Cruz fala que no final seremos avaliados pelo amor, pelo tanto que amamos. Essa que é a nossa prova final. Por isso que a gente foi matriculado na escola. Sem matricular nessa escola, sem colar no mestre, sem poder tirar o olho do mestre, e alimentando do que ele mandou, ler a palavra, comungando, confessando, estando na igreja, pedindo ajuda de Nossa Senhora, rezando o terço, não vamos andar. Não podemos viver como onda do mar. Uma hora rezamos noite e dia, de repente fica rasteiro, fala: acho que até nem tem fé mais. Aí depois começa de novo, vai e volta. Não, nós não temos que ser igual folha de bananeira, que uma hora vai para um lado, vai para o outro. Não, nós temos que ter firmeza. E a nossa firmeza é Deus, é Jesus. Todos os dias, na hora que vocês abrirem os olhos, fala: obrigado, Senhor, acordei. A vossa misericórdia se renova agora. E esse dia foi feito para vos amar e vos servir. Somente para isso. Acerta o meu caminho para que hoje eu não me perca. Não me perca no mundo, mas saiba vos amar. Porque eu preciso aprender a amar meu irmãozinho. Como é que eu posso devolver o amor que Deus tem por mim? Como é que eu posso amar a Deus? Entendendo que em cada um de vocês eu devo uma reverência, porque Deus habita em cada um de nós. O dia que a gente entender isso, como é que eu prejudico o outro? Como? Não tem jeito. As freirinhas do mosteiro, elas fazem reverência a Deus e ao irmão. Primeiro a ele, depois ao irmão. É assim. Então, é um caminho que é um convite. Entramos, é preciso caminhar, é preciso desejar, é preciso querer, é preciso se esforçar, é preciso pedir a graça, porque tudo vai nos fazer desistir. O caminho do mundo é largo.
Filó, mas no mundo não precisa não, a gente não pode só rezar de vez em quando, não. Não. Não pode assim, só a missa no domingo, não, tá bom, não. Não, tá péssimo. Isso não vai andar nunca. Nunca. Mas é tão interessante que nós queremos só ganhar. Nós não queremos dar um esforço, não queremos um mínimo de esforço espiritual para o nosso progresso. Fala, eu queria tanto, Filó, fazer isso. Ué, começa, ué. Começa todos os dias. Tem que querer. Acorda. Pega a palavra de Deus. Marca um padre para você confessar. Reza o terço, mas tem que pedir a Deus a graça. Nós precisamos de nos posicionar. Nós não sabemos o dia nem a hora que somos chamados para apresentar a Deus o que amamos aqui. Então vamos pedir a Ele essa graça. Fala, Jesus, o Senhor falou isso no Evangelho de domingo. O padre falou isso. Eu quero viver, é isso que eu digo que é caminhar no Espírito. É pegar o Evangelho, colocar na minha vida e falar, o que eu já estou vivendo daquilo que o Senhor falou? O que eu peço para vocês é isso, vocês se amem uns aos outros. Já estou fazendo? Não, Senhor, estou não. Então me ajuda, Senhor. Eu quero. Não julgueis, né? Como ele fala. Julga não, porque vocês têm consciência de como é que é a sua alma. Então não olhe o outro não. Reze pelo outro. E ajude o outro na caminhada. É assim. É assim que a gente tem que ter a coragem. Encoraje os irmãos, dê palavra de conforto. Mas porque você crê num Deus que é vivo. Esse Deus de verdade, esse Deus da alegria, esse Deus que à medida que a gente vai caminhando com Ele, que você transmite alegria, né? Porque ser cristão não é ser otimista não, gente. É saber onde nós estamos fundamentados, num Deus que é amor, que vai nos conduzir. Então, se você vive essa experiência com Deus vivo, você vai irradiar isso. Isso emana de você, né? Isso é ser cristão. Há um segredo, como diz Santo Agostinho, há um segredo. Tinha vindo de Santo Agostinho, né? Pegue a vida com o que ela te traz, com alegria. Mas hoje a vida me trouxe isso, Filó, é ruim, não. Pega com alegria o que a vida te trouxe. E o que a vida te levar, deixa ir também com alegria. Fácil, e essa frase de Santo Agostinho? Não, dificílima. Até hoje poucas mães eu vi, e uma mãe eu vi, lá no CTI, que nasceu um bebê com uma síndrome gravíssima, gravíssima, que chama trissomia do 18, síndrome de Edwards. Muito complicado, né? Operou do coraçãozinho, e não dá conta de até aprender a engolir, vai demorar, então tem que fazer gastrostomia, tem que fazer traqueostomia, e chegou extremamente desnutrido, como eu nunca vi um bebê tão desnutrido, e chegou para nós. E ela falava comigo assim, à medida que ele foi melhorando, operou o coração, fez traco, fez gasto, engordando, ela falava comigo assim, doutora Filó, olha para ele, e olha para mim, ele me escolheu, doutora, mas numa alegria que vocês não eram capazes de imaginar. Eu acho que ele vai ficar estragado, que eu vou mimar ele demais, mas ele me escolheu. Então, Madre Teresa fala isso de um outro jeito, ela fala, eu quero agradecer a Deus pelas coisas que Ele me tira, e não pelas que Ele me dá. Olha o tanto que já caminhou. Olha o tanto. Mas por quê? Porque todos os dias teve um começo. O começo é quando a gente fala, eu quero Jesus. Aí entra e fala, o Senhor me dá a graça de perseverar, passa super bom entre nós dois para a gente ficar coladinho, que senão eu fujo. Ó, que o Senhor me apertar, eu quero fugir. Fala, Jesus, eu vou ali, depois eu volto. Fala, vai ali não, pode ficar quieta aqui na sala. Porque é assim. Como nós temos dificuldade. Por isso que em João 15 ele fala 11 vezes, permaneça no meu amor. Imagina o que é permanecer no amor dele. Hoje eu quero que vocês saiam daqui descansados. E assim como diz a mãe dessa criança, ele vai ficar momado, doutor, ele vai ficar estragado, porque ele sabe que eu vou amá-lo muito. É assim, que a gente sai daqui estragado, por sabermos que somos profundamente amados. E que Ele nos dê a graça de emanar, de sair de nós o amor que o irmão está esperando. Está escrito na carta de São Paulo que a única dívida que a gente tem uns com os outros é a dívida do amor. Amanhã vocês têm que pensar nisso. Todo mundo que você encontrar amanhã não pode sair pior do que chegou. Porque a dívida que você tem com ela é dela se sentir amada. Olha a responsabilidade. Não é brinquedo não. Mas não é brinquedo viver com Jesus. Não é. Mas é uma aventura extraordinária, espetacular, sem preço. Peçam a Ele a graça, fala, Jesus, eu quero.
Eu quero viver esse mandamento, esse desafio de uma vida, Senhor. Estamos aqui apenas para aprender a amar, porque é um desafio louco. Tem 3 degraus do amor. Nós nem começamos o primeiro degrau, ainda não chegamos ao nível dos pés, mas podemos graduar. Se vocês quiserem se aprofundar nesses degraus, está no livro Diálogo de Catarina de Siena, que Deus dita para ela os degraus do amor. Não é uma brincadeira. Ele fala que pouquíssimos santos chegaram ao nível dos lábios de Jesus. Mas eu tenho que ter um começo. O começo é querer subir na cruz. Fala, estou querendo subir. Você me ajuda? Ó, daqui nós vamos caminhando na graça. Porque claro que ele quer ver os filhos se formarem, não é? Claro, o professor fica feliz com a evolução dos alunos. E assim nós vamos querer. Todos os dias vocês vão repetir isso para ele. E lembra disso. Jesus me dá a graça como Santo Agostinho, que eu tenho alegria de receber na minha vida tudo que o Senhor mandar. Mesmo a maior contrariedade e desgosto que eu receba com alegria. Mas o que o Senhor levar, também eu devolva com a mesma alegria, Senhor. Isso é um progresso de uma vida. Mas é para isso que estamos aqui, para caminhar. Não existe parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos ficar acomodados, temos que caminhar, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para cada um de nós hoje, né? Esse desafio de se matricular na escola de Jesus, para aprendermos a amar, somente a amar. Esse é o nosso desafio desse ano, né? Desafio da vida. Vamos pedir a Ele a graça, sob a bênção e a proteção de Nossa Senhora. Eu espero vê-los a semana que vem. E eu não sei se veio uma psicóloga hoje, veio, sobre o grupo Nós Salvamos Vida. Veio, não? Então ela deve vir a semana que vem, que é um movimento maravilhoso em Belo Horizonte, que acolhe as mulheres em risco para aborto, para ajudá-las a não abortar. Então tem várias casas aqui em Belo Horizonte, precisam de ajuda, é um trabalho que precisa ser divulgado, e é bom que às vezes as pessoas aqui têm voluntários que querem trabalhar, vocês vão conhecer esse trabalho, é um trabalho belíssimo, e né, ninguém te procurou, não é? E eu tinha falado com eles que poderiam vir. Muita coisa para a gente descobrir e trabalhar junto, a favor da vida, não é isso? Então que vocês tenham um resto de noite abençoado, na presença do nosso Senhor Jesus, e que a semana que vem Ele nos traga, e que amanhã vocês se lembrem disso. Cada pessoa que vocês encontrarem tem uma dívida de amor. Vamos terminar na presença de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mando de novo. Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Construindo a Fé. Acompanhe. E eu quero falar de uma proposta que ele nos fez no Evangelho de domingo, no Lucas 14, versículo 33, quando Jesus diz assim: qualquer um de vós que não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Quando a gente escuta a palavra de Deus, escuta na missa, escuta aqui, existe uma diferença imensa da Bíblia que é ouvida, da Bíblia que é vivida. É como se eu comparasse uma partitura de uma música entre uma partitura escrita e uma partitura executada. Compreende o que eu estou querendo dizer? Uma coisa é eu escutar isso que Jesus falou, outra coisa é eu experimentar isso na minha vida. Não adianta eu só ouvir. Isso aqui é uma análise que Jesus nos propõe entre amigos, assim. Hoje, nós irmãos assentados, ele fala: olha, eu quero fazer uma proposta audaciosa da construção da vida de vocês. Por isso que, quando ele conta essa história, ele fala de duas pessoas que vão construir, um que vai construir uma torre, o outro vai para uma guerra. Eu quero construir
uma proposta audaciosa. Eu te convido, você está querendo ser meu discípulo, Nossa Senhora fala que nós somos discípulos da última hora, mas para poder me seguir, eu não quero ninguém que não esteja lúcido, que não seja consciente, e alguém que tem que ter uma postura, que tem que ter uma entrega. Então eu quero, como os dois protagonistas assentaram primeiro, para depois decidir se ia construir, se depois ia para a guerra, assentem e avaliem se vocês querem me seguir. Eu não quero que vocês comecem alguma coisa e não dê conta de continuar. Eu quero que vocês não sejam ingênuos de achar que me seguir é simples. Porque, na verdade, eu quero uma entrega inteira. A gente não dá amor à prestação. A gente dá inteiro. A gente não dá meia vida para Deus, não dá retalho para Deus. A gente se dá inteiro para Deus. Então, isso é um convite, porque tenho certeza que todo mundo que está aqui já experimentou a misericórdia de Deus. Todo mundo, eu tenho certeza. Todo mundo aqui já experimentou um momento em que se sentiu completamente amado. Mas por que mesmo assim, a gente ainda não fez uma opção definitiva por Ele? E a gente ainda fica dividido entre o mundo e Ele, entre as coisas e Deus. Como é difícil, porque Ele fala, se você quiser realmente me seguir, tem que ter uma verdade na sua vontade. Isso é sincero, é de coração que você quer me seguir, é do fundo do seu coração. Você tem noção de que você vai renunciar. Você tem que ter coragem de sair do seu ego. Semana passada a gente falou do ego. Você tem que ser capaz de descentrar e centrar em mim. Eu tenho que ser o eixo principal da sua vida. É uma entrega, uma decisão de vida. Eu quero que vocês saibam, porque não é possível alguém que vai segui-lo, que não sabe o que quer, aonde quer chegar e as armas que precisa de ter. Ou vocês acham que nós cristãos não temos nenhuma batalha? A começar com os de casa, a começar com os mais próximos, a começar com os amigos quando você muda de conduta, a começar com tanto que o mundo vai te cobrar. Então, se nós não estivermos embasados, não soubermos, primeiro, para quem é que eu estou fazendo essa opção? Então, a primeira coisa que eu preciso é conhecer. Porque seguir Jesus, fazer uma opção por Ele, isso é uma questão de paixão. É uma questão de alguém que mexeu com seu coração, alguém que você se encantou, que você você se enamorou. Fala, eu quero conviver com Ele até o fim, eternamente. Porque eu sou encantada, eu fui seduzida pelas palavras dEle, pela postura dEle, pelas atitudes dEle, por tudo que Ele fez. Ele me enamorou. E quando a gente está enamorado, que você está apaixonado por alguém, você tem uma mudança dentro do seu coração, que a gente fala, uma mudança afetiva. E essa mudança dentro do seu coração faz em você uma transformação efetiva. Mas enquanto Jesus não tiver um impacto dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, nós vamos continuar mais ou menos. É o que Ele fala. Cuidado que vocês estão ficando descuidados do primeiro amor. Vocês não estão tendo cuidado que deve com o primeiro amor. Então nós vamos viver num cristianismo meio molecido, meio que você não cuida direito, bem mais ou menos. A gente vai ficando parecendo aquela turma que foi convidada para o banquete e fala, não posso ir não, que eu tenho que ver minha junta de boi. Afinal, a gente não faz isso não, faz. Eu sei que ir à missa, me encontrar com Ele, é uma forma de eu me alimentar. Mas aí, toda vez que eu vou sair para a missa, ou que eu vou programar dia ao domingo, acontece alguma coisa. Ou eu não vou, ou eu chego atrasado. E isso vai se repetindo, porque a gente vai descuidando do nosso primeiro amor. Nós não vamos fazendo as coisas de verdade. E eu pergunto, por mais que a gente escute, quanto tempo do nosso dia nós estamos escutando a palavra de Deus? Porque de vez em quando nós que cremos, que nos falamos que estamos tentando ser discípulos, precisamos sentar, refletir, pensar, escutar, se alimentar da palavra. Como é que nós vamos seguir? Como é que eu vou seguir alguém que eu não sei o que falou? Não sei quem é. Eu não sei o que ele deseja, não sei o que ele me orienta. Eu preciso. Porque quantas vezes durante a nossa vida, durante o nosso dia, nós vamos tomar atitudes que eu preciso parar e pensar. O que
um discípulo do Senhor faria? O que o Senhor faria nesse momento? Porque a partir do momento que a gente se declara que crê, todas as nossas atitudes vão refletir isso. E nós vamos anunciar Jesus muito mais pela nossa atitude que pelas nossas palavras. Então, por isso que isso fica tão sério. Eu tenho que saber exatamente onde eu quero ir, o que eu quero em cada situação que eu estou fazendo. E, às vezes, a gente quer se enganar e não acredita que a gente tem alguns ídolos guardados. E, muitas vezes, nós deixamos Jesus como aquele ídolo, como aquela necessidade de última hora. Não, eu guardo, se eu precisar, eu chamo. Mas a gente está longe de dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. Deus não divide o seu coração. Ele não vai dividir o espaço. É preciso que a gente faça uma decisão real. Se é Ele mesmo que queremos ou não. Porque às vezes a gente anda com o pé no mundo e o pé em Deus. Se lá falhar, eu agarro aqui, isso aqui, ficar mais ou menos, eu vou lá. E a gente ainda não se decidiu sobre, de verdade, se é Ele o meu Senhor. Se é para Ele que eu vivo. E como está lá no Cântico dos Cânticos, eu sou do meu amado e meu amado é meu, está longe na nossa vida. Porque estamos descuidando do nosso primeiro amor. Então ele fala, não se iludam. É preciso que vocês tenham a coragem, se quiser, dentro da liberdade que eu dei. Se você fizer a opção por mim, eu tenho que ser o único, absoluto Senhor. Você tem que descentrar, você tem que centrar em mim. A sua vida tem que ser regida por mim. E aí você fala, não, mas naquele momento eu tomei uma atitude assim, sem querer mais ou menos. Assim foi meio impensado. Se você fez aquilo é porque na verdade existem outras coisas que te governam e que a gente não assume. É muito real. Se você é convidado dentro do seu trabalho a tomar uma atitude onde você tem que ir para poder subir, pisar em alguém, não ser honesto, não fazer o que deve, preste atenção. Se isso está de acordo com o que o mundo te ordena ou com o que o Deus te ordena. Então não é brincadeira, não. É por isso que ele fala, pensa bem. Assenta, avalia todos os riscos de andar comigo. Andar comigo não vai ter moleza, porque eu vou exigir de você um comportamento. Como é que vai exigir? Se você tem como única regra, que é a regra de Deus, o amor, como é que eu posso infringi-la? Como é que eu posso fazer com você algo que eu não gostaria que fizessem comigo? Então, você passa a ter um outro critério. E passar a olhar tudo isso e falar, Senhor, eu quero, e tomar a coragem de decidir por Ele, escolher por Ele, e não perder mais tempo. É preciso entender o que dentro de nós impede que essa vida cresça. O que dentro de você te impede de se entregar a Deus? De verdade. Fala, filho, minha fé é pequenininha, mas o que você tem feito para ela crescer? Como é que você tem nutrido isso? Qual o tempo que você tem perdido, entre aspas, para conhecê-lo? Para saber em quem que você vai depositar toda a sua confiança. Se Ele é verdadeiramente o Senhor. Então é preciso que a gente pense, e ele fala quando ele termina aqui, o sal é bom, mas se ele se tornar insonso, com que ele vai? Para que ele vai ser usado? Nós não podemos perder o sabor da nossa vida. Nós temos que saborear. Né? Saborear as coisas de Deus, entender essas coisas que Ele nos convida, que é uma proposta maravilhosa? É. Mas temos que ter coragem de nos lançar. De falar, Senhor, eu quero ter uma vida onde tudo que eu faço é somente para o Senhor. E porque aí Ele vai nos ajudar a descobrir quantos deuses habitam em nós. Quantas idolatrias temos. A gente acha que não. Mas quanto que o dinheiro nos governa? Quanto que a posição social nos governa? Quanto que ser importante me seduz? Quanto que o sexo tem me seduzido? E quantas outras coisas tem me tirado do meu eixo, do meu centro? E Deus está longe de estar no centro. Como é que eu ainda não tenho coragem de cada coisa que eu vou fazer, eu colocar diante dele e falar, o Senhor está de acordo? Isso está de acordo com o que o Senhor pensou e sonhou para a minha vida? Se eu tenho um único Senhor para responder? Então, quando ele diz, se você não largar tudo, e às vezes a gente fala assim, mas eu vou largar tudo? Aí você para e pensa, o que você tem? Qual é o tudo que você tem? Tudo é ilusão, gente. O dinheiro muda de mão. Posição social muda de mão. Hoje você é chefe, amanhã já não é mais. Hoje você é diretor de um lugar, amanhã não é mais. Hoje você tem saúde, amanhã não tem mais. Tudo é ilusão. O que você tem de verdade? Só Ele.
Só Ele. Ele é que é o nosso tudo. E eu digo para vocês, não tenham medo de abrir a mão de coisas que você acha que você tem, por Ele. Deus não nos tira, Ele nos acrescenta. Ele nos ordena, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Ele não vai impedir que você ame seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu marido, seus filhos. De jeito nenhum, Deus não precisa disputar isso não. Mas Ele ordena. Ele nos ajuda a ter equilíbrio, a ter uma vida ordenada, equilibrada, colocar a medida certa para cada coisa. Então, quando eu escuto uma mãe dizer, meu filho, doutora, se morrer, ele é a minha vida, eu falo, vamos parar e começar a conversa de novo. Porque ele não pode ser a razão da sua vida. A razão da nossa vida é o único que nos dá a vida, se chama Jesus. E às vezes a gente coloca as coisas diferentes. Então o cristão que vai seguir Jesus, se a gente deseja fazer essa opção na nossa vida, a gente sabe que vai ter sofrimento, como tem sofrimento na vida de todo mundo. E como diz Santo Agostinho, como é que eu sei do caráter de alguém? Na hora da dor. Mas como é que o cristão enfrenta a dor e o sofrimento? O objetivo não é se esconder. O objetivo é enfrentar. Mas a gente busca o sofrimento? Não, sofrer é péssimo, é horrível sofrer. Mas se eu caminho até no sofrimento, eu passo a ter uma ideia diferente. Tudo eu enfrento com Ele. E tudo passa a ser oportunidade de ser transformado. De entender de verdade quem somos. De entender de verdade a nossa vida. De ser mais solidário com aquele que sofre. Em tudo Deus pode nos transformar. Em todas as circunstâncias. Eu posso ter um outro olhar. Nós podemos ver que a vida é vida que caminha. Lá na Santa Casa, como a gente montou uma... As nossas mães são... O grupo que a gente lida é muito pobre, né? É a nata da miséria. E comecei a ficar muito incomodada a partir de um dia que uma avó foi atrás de mim, há mais de um ano, e falou, doutora Filó, a minha filha foi ao cemitério e estava cavando a terra para achar a filha. É porque o povo é tão miserável que eles não têm dinheiro e acesso a um psicólogo. Tem enquanto estão internados. E se vocês avaliarem bem, depois que você perde alguém, você tem direito de chorar até a missa de sétimo dia, não é assim? Depois as pessoas te evitam. Nunca mais perguntam o assunto. E se te encontram, muda de passeio. Para falar, eu não sei o que eu falo com essa pessoa, né? Ela está sofrendo, não sei o que eu falo, porque a boca só fala que o coração está cheio. E muitas dessas mulheres, às vezes, não têm parceiros, ou os parceiros estão presos por tráfico de droga. É uma realidade muito dura. Então, eu tive muita dificuldade para poder fazer o que nós começamos a fazer, mas o chefe autorizou e começamos. Isso de forma absolutamente improvisada, mas eu comecei a ligar para a casa dessas mulheres que perderam os filhos. Falei, o que você está fazendo? Não quero conversar com a senhora, não. Falei, pois eu estou ligando para você conversar. O que você está fazendo? Estou com a casa fechada. Pois pode abrir. Tem sol. Abre a casa, deixa o sol entrar. Eu não quero sair da cama, que bobagem, pois pode dar um jeitinho de sair dessa cama. Arrumar essa casa, limpar essa casa. Vamos fazer uma comida e tal dia vem aqui para a gente conversar. Não vou dar conta de ir, doutor Filó, claro que vai. Vem cá falar. Falar vai ser bom. Vai ser muito bom. Vem cá. Eu não sou psicóloga, não tenho nada de psicologia, mas sei que falar é terapêutico. E se uma contadora, outra conta, a coisa melhora. E eu falo com elas, cada encontro, eu falo, tinha vontade de filmar vocês na chegada e na saída. Para vocês poderem ver como é que vocês estão superando. Fala, reclama, nos xinga os médicos, não podia ter morrido. Não tem importância. É vida que segue. Aí já tem umas dando conta de engravidar, e tem umas que levam as outras, e assim a gente caminha. Outro dia eu vou ligando para a turma do interior também e falo, vamos, coragem. Ficou filho, marido, nós temos que dar sequência. A vida segue. Anda e chora, mas anda. A gente que é cristão, falei, em que vocês creem? Hoje eu falei com uma, que eu nem sei quem é, uma moça que chorava tanto dentro da Santa Casa, eu encontrei com ela, abracei ela. Falei, que você tanto chora? Não, vamos conversar um pouquinho. Falei, qual é a palavra do Senhor? Por isso que a gente tem que conhecer. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Falei, acredita nisso? Então ele está te esperando. Até lá, segue a vida. Segue a vida na fé, na certeza que Deus caminha conosco. Não tira a mão dele porque ele não tira a mão de você. Faça a opção por ele. Se lance nele, se é fé. Não tenha medo, mas se você conhecê-lo, você não se arrependerá disso. Porque por quantas coisas nós trocamos Jesus? Às vezes por amigos importantes, por às vezes um título que você vai ter.
porque achar que vai ser muito bacana, e você esquece quem caminhou com você até ali. Quem nunca perdeu a paciência com você, quem não te abandonou, quem insiste com você, porque Jesus insiste conosco. Insiste. Essa semana eu estava lembrando a ele e falei, obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigado por ter insistido comigo. Obrigado por falar, não, você ainda vai ser meu discípulo, eu tenho fé, eu creio que você ainda vai conseguir. Eu ainda creio que você ainda vai largar tudo para ser só minha. Mas o largar tudo é o largar tudo. É tudo falar, o Senhor está de acordo? E isso eu quero viver para Ele, com Ele, e se não for para Ele, e se não for com o objetivo de servir a Deus, não tem valor. Compreendem? Filó, por que você está reunindo essas mães? Para ajudar a aliviar a dor e dizer a elas que há uma outra razão para continuar vivo. Há uma outra razão para viver, que Deus tem um projeto na vida delas, e que se elas nunca conheceram esse Deus de amor, elas vão conhecer. Nem que seja pela nossa atitude, buscá-las dentro de casa e falar, vem conversar, vamos ficar de pé, a vida vale, vamos arrumar cabelo. Agora o pessoal do salão vai lá fazer uma arrumação na turma que cuida, porque os cuidadores precisam ser cuidados. O salão vai ficar lá 3 dias arrumando as moças. Porque quem cuida precisa estar cuidado. E isso é uma forma de mostrar amor. É uma forma de dizer, o caminho é difícil, sim. É difícil, mas não tem preço. Aprender a viver com Jesus, olhar para Ele e seguir o caminho dEle, estar no passo dEle. E tê-lo como companheiro. Saber aonde que você quer chegar, vale a peleja do caminho. Se você sabe aonde que você vai, vale todas as lutas que você está passando. Fala, mas é porque eu fiz opção por Ele. Por isso que meu caminho é tão difícil. Por isso que é tão estreito e não é largo como o mundo. E eu quero sim viver e ouvir o que a palavra de Deus diz. Eu quero ouvir e quero falar, Jesus, cumpre isso em mim, me ajuda a viver, me dá coragem de colocar a minha vida sobre a luz do Evangelho e falar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que tempo eu estou perdendo com ela? O que eu estou fazendo de útil com a minha vida? Como é que eu estou revelando o amor de Deus? Como é que Jesus faria no meu lugar? Como ser discípulo hoje? Eu não posso querer ser discípulo de Deus hoje, sem conhecer esse mundo, sem conhecer os desejos do mundo, sem ver a necessidade do ser humano, sem estar junto deles, e ver o que pode acalmar o coração, acalentar o coração. Dar uma palavra de verdade e dizer, Deus é real. Por isso que a nossa relação com Deus é existencial. Eu faço uma relação com Ele de pessoa com pessoa. Ele é uma pessoa. É uma relação que é personalizada. Não é uma ideia. Então, assumir que você tem um Deus vivo que caminha com você e passar a ter uma atitude, não para que as pessoas vejam, mas para que Ele veja. E nada passa despercebido aos olhos dEle. O seu menor esforço de segui-lo, Ele sabe. O seu menor esforço. Então é preciso que a gente deseje, porque o resto, Deus abre os caminhos. Ele nos dá força de cada dia. Como é que eu vou conseguir enfrentar um deserto de sofrimento se eu não tiver a perseverança em Deus? E aqui outro dia eu falei isso, deve ter uns 15 dias. A cada dia eu tenho que dizer a Deus, sou sua. Porque para Deus só existe hoje. O nosso passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Por isso que Deus é eterno, só tem hoje, gente. Nós começamos com Deus a hora que a gente quiser. Fala, Senhor, eu quero começar tudo de novo. Vamos zerar. Ele fala, vamos zerar, então vamos começar agora. Vamos começar uma nova caminhada. Vamos fazer tudo outra vez. Vamos. Me ajuda a ordenar a minha vida. Me ajuda, Senhor, a que o centro seja o Senhor. Que tudo eu olhe para o Senhor, tudo eu olhe e fale, sim, isso é. Mas vamos conhecer o nosso Deus. Vamos investir a nossa vida no único e dizer, eu sou dele. Dizer, Deus sempre é. Nós é que falhamos demais. Nós é que vivemos sempre divididos, porque parece que a gente precisa ser escravo de alguns ídolos. E Jesus veio para nos libertar. E olha o que eu digo para vocês, tudo que vocês abrirem mão, por causa dele, você receberá o dobro, o cêntuplo. Nem sei como é que é essa equação de Deus, porque Ele é o Deus da abundância. Primeiro faça opção por Ele. Primeiro por Ele. Depois vocês verão o que Deus faz. É preciso experimentar, gente, para ver que as coisas acontecem. É preciso experimentar. Se não experimentar, vocês vão achar que é aquilo que eu falei, a diferença da partitura para a música executada. Experimentem. Essa semana a gente estava com uma neném lá no CTI, que está lá
próximo de 4 meses. Pode imaginar o que é alguém internado no CTI há 4 meses? Isso é uma loucura para uma mãe, isso é uma loucura para um bebê. Síndrome de Down, chegou para nós grávida, depois de um cateterismo, problema de coração gravíssimo, o cirurgião fez o que pôde. No dia que a gente foi descer com ela para o bloco, o pessoal falou, você vai levar? Eu falei, vai morrer no caminho. Falei, está preta. Falei, Deus leva, mas ou é tudo ou nada. E vamos. E descemos com essa neném, teve todas as complicações possíveis, todas as infecções possíveis. E uma luta, tiramos do respirador umas 3 vezes e nada, a neném não respirava. Aí a mãe já sendo trabalhada para fazer traqueostomia. Qualquer um de nós adultos, internado no CTI adulto, 7 dias de intubação é igual a traqueostomia. A menina tinha 3 meses de ventilação. E aí a mãe falou, doutor Filó, como é que nós vamos fazer? Eu falei, vou te dar uma arma. Doutor, você vai me dar uma arma? Eu vou te dar uma arma. Imagina essas mães, longe de casa, essa criança tem um irmão gemelar que está lá no interior, o marido cuidando, está aqui em pensão, tudo na dificuldade. Vocês não têm noção. Falei, agora eu vou te dar uma arma, porque a gente não tem noção do poder dela. Essa arma, qual é, doutor Filó? Deu 1/3. Isso aqui. É a maior arma que alguém pode carregar na vida, chama-se terço. Vocês podem não acreditar nisso que eu falo com vocês. É 1/3. Se rezar, não, doutor Filó, arrumei um livro de oração. Leva aqui, que reza o texto assim, ó. Aqui é o credo, você vai rezar credo? Vamos sentar que eu vou te ensinar. Aqui é o Pai Nosso, que é a Ave Maria, é assim que reza. Não fala nada. Vê esse tanto de remédio dessa menina e só conversa com a Nossa Senhora. Fala, só também teve um filho ruim. Vamos pelejando. Também sofreu. Só que o dela não escapou, morreu. Depois ressuscitou, mas morreu. Reza. Fala com ela e pede intercessão. Ela vai conversar, ela está do lado do homem que manda. Eu não mando nada, a ciência tem limite. E com essa questão dela não poder sair do respirador, alimentação na sonda, tomando um leite com uma fortuna, R$200 uma lata de leite. Uma caloria por ml, a bichinha foi engordando, tá uma coisinha toda linda. Falei, pois eu estou achando que essa menina vai dar conta. Que é isso, Ló? Vamos marcar? Não, gente, vamos dar uma chance, presta atenção, vamos rezar. A mãe está no terço e nós também, vamos rezar. Porque pode ser que dê uma chance, ela está gordinha, ela vai ter força para respirar, ela estava muito miúda. Não, então vamos marcar junto com a broncoscopia. Liguei para o médico da broncoscopia e falei, ele falou, vamos fazer um combinado? Eu falei, vamos, então na segunda-feira. Tá. Então nós estubamos, quando começar a estubar, nós te ligamos para você descer, fazer broncoscopia. Se falar que tem que fazer uma traqueostomia, faremos, mas vamos tentar. Vamos dar uma chance. Tudo preparado desde sexta-feira, dando remédio para a menina, para dar tudo certo. Falei com a mãe, dobra os terços e o joelho. E vamos que vamos. Aí, segunda-feira, quando nós vamos fazer para tirá-lo do respirador, liguei para ele e falei, pode descer que já começamos. E aí, quando ela saiu do respirador, ninguém respirava, porque a gente estava assim nela. Falando, você respira porque tem que dar certo, né? Assim, há de dar certo. E ninguém respirava dentro do CTI olhando para a menininha. E ela olhando para todo mundo com coisa. Vocês estão preocupados com o quê? Fez o exame, tem o quê? Nada. Normal. Nenhuma estenose, nada. Respirando normal, sai de alta essa semana. Quem faz isso? É o Senhor. Então, eu falo, se vocês experimentam essas coisas, se vocês têm oportunidade de viver, por que não se entregar? Por que não se lançar? O que que te amedronta? Por que não ir direto a Ele e falar, Senhor, como diz essa mãe hoje para mim, doutora Filó, eu não estou contendo em mim. Eu acho que eu vou explodir. Falei, quando Deus se levanta, mãe, a gente só adora, só se cala, porque o poder é dEle. Está vendo essa coisinha olhando para todo mundo dentro do CTI, rindo? Quem poderia acreditar há uns dias atrás que ela daria conta e vai sair no seu colo? Quem poderia acreditar? Mas ele falou comigo assim, eu já estou acreditando que Deus anda aqui dentro mesmo, né, doutora Viló? Jesus anda aqui dentro, né? Falei, eu tenho chamado, você pode ter certeza que eu chamo. Na beirada dos leitos, fala, olha aquela ali, a coisa está boa não, olha aquela ali, a coisa não está boa não. E é Ele, a gente vai vendo as coisas acontecer. Então, como não se entregar? Como não se dar a um Deus que se dá inteiro? Como vou apegar as coisas que podem mudar? Que se eu sou como uma planta, e de manhã eu vou florescer, de tarde eu murcho, de noite eu virei um pó. Quem eu sou? Nada, Senhor. Um pó. Claro que um pó é namorado. Deus já se apaixonou por nós, claro. Mas então nós precisamos de falar, Senhor, eu não posso ter medo, não faça meia entrega. Não aceite viver meia vida. Tenha a vida inteira lá com Ele. Deus quer e precisa que você se entregue. Porque Ele tem um projeto que você não tem ideia. Porque Deus é audacioso. Ele não é brinquedo.
Ele te leva aonde você nunca imaginou. Ele vai fazer coisas com você que você nem sonha que Ele vai fazer. Entrega a sua vida, Ele está precisando de tanta ajuda. Faça uma decisão, mas uma decisão por alguém que vale a pena se entregar, por alguém que vale a pena morrer de amor, por alguém que seu coração tem que disparar e dizer: eu te amo. O Senhor é a razão da minha vida. E eu vivo por você. E farei tudo por ti, porque um dia eu vou te ver, Senhor. Um dia eu vou poder pular no seu colo. Um dia eu vou poder pegar no seu pescoço, te abraçar e dizer: lindeza da minha vida. Um dia. Mas é para isso que a gente se prepara a cada dia. Não se contentem com meia vida. Não aceitem meio salário. A gente não pode viver com meias verdades. A nossa verdade é uma só, se chama Jesus de Nazaré. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém te colocar e te prometer coisas que não vai cumprir. Ele é a única verdade na sua vida. Ele é o único que vai te promover. Ele é o único que vai te dar tudo e coisa que você nunca imaginou. Ele te dará. Porque Ele é o Senhor. E Ele só quer que você diga: sim, faça, Senhor. Cada dia que você levanta, a cada dia fala: à sua disposição, às suas ordens. O Senhor quer de mim aonde? E deixa Ele te levar. E você vai viver aventuras que você fala: como que eu consegui isso? Eu não. O Senhor. Experimentem isso. E o dia que vocês experimentarem, vocês vão levar outros para experimentar, porque o testemunho arrasta. A palavra não. Mas o testemunho seu vai fazer com que outros também tenham coragem de ir. Como disse a mãe: doutor Filó, eu nunca mais vou largar um terço. Falei: nunca mais. E vai ensinando outros a rezar. Quando você chegar no interior, descobriu como é que reza terço com o menino dentro do CTI. Que pena. Nossa Senhora pediu o terço todo dia. 13 de maio do ano que vem fará um século. Um século. Ela pediu. Há um século ela falou: rezem o terço todos os dias e vocês terão o meu manto sobre a sua casa. E a gente vive tantos problemas porque não rezamos um terço por dia e ele dura exatamente 15 minutos. E é de graça. Todas as terapias, todos os problemas da sua vida são solucionados com um terço. Mas a gente prefere gastar. A gente prefere buscar recursos aonde eles não estão. Pensem nisso, é tudo tão simples. As coisas de Deus são tão simples, são de graça. Ainda é de graça. E Ele só tem o melhor. Então o convite é esse. Vamos cuidar do nosso primeiro amor. Não vamos ser um sal que perdeu o sabor. Não vamos ser uma luz que se apagou. E vamos cuidar da nossa fé, e eu quero terminar com uma oração, que é uma reflexão de tudo isso, que diz assim: Jesus, estamos um pouco apavorados por aquilo que nos disseste hoje. Nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Nosso espírito sabe que se pede coisas é porque queres doar-nos outras muito maiores. Sustenta a fraqueza da nossa vontade. Inflama nosso desejo por essas coisas grandes que reservas para nós. E assim também as coisas que pedes nos parecerão pequenas e quase insignificantes. E nós viveremos de verdade, sempre voltados para os bens eternos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a doutora Filó hoje vai nos falar de construir a fé. E ela fala aquela passagem: qualquer um de nós que não renunciar tudo para seguir Jesus não serve para ser discípulo dele. O pedido é para renunciar tudo. E isso é muito difícil quando a gente precisa de abrir mão. O Evangelho também nos ensina que é preciso morrer para poder nascer. O grão de mostarda se cai na terra e se ele não morre, ele não produz vida. É isso que hoje a doutora Filó fala para nós. Para construir a fé é preciso muitas vezes destruir. Destruir paradigmas, destruir conceitos antigos e construir novos conceitos e construir uma nova vida pautada no Evangelho, pautada nos ensinamentos de Jesus. E a nossa oração hoje é essa: pedir ao Senhor que Ele nos ensine a destruir para que a gente possa novamente construir. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui, te pedimos, queremos construir nossa fé sobre a rocha firme que é o Senhor. Nos ensine e nos ajude a destruir tudo, a demolir todos os falsos castelos que construímos em cima de terrenos arenosos, de terrenos
fracos, que quando bater o primeiro vento será destruído. Mas queremos construir a nossa fé em cima dos ensinamentos de Jesus, que é a rocha viva. Ministra no nosso coração, Senhor. Nos abençoa. Fica conosco. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima. Para a turma que está com a Bíblia, abre o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? O Evangelho de João é fácil, né? É fácil achar. Fácil? Acharam? Tudo bem? Podemos? João 14, versículo 1. Achou? Esse versículo é para ser grifado, regrifado e regrifado. Jesus diz assim em João 14, 1: não perturbe o vosso coração. Coisa linda de escutar, difícil de cumprir. Não perturbe o vosso coração. Jesus diz que coração perturbado é ausência de confiança nele. Coração inquieto, coração perturbado, aquela coisa que não te deixa em paz, aquela coisa que algo te incomoda, você não consegue fazer nada. Isso é ausência de confiança em Deus. Então, se a gente só conhece esse versículo, hoje a gente faz uma conversa longa. Porque quantas situações na nossa vida a gente vai viver nessa inquietude. Ele fala que essa inquietude é porque nós queremos ter o controle das coisas e fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. A nossa dificuldade em se abandonar nas mãos dele. Ele fala, se é uma pessoa que te incomoda, se é uma situação que te incomoda, se é algo que não sai da sua cabeça, não sai do seu coração, está tirando o seu sono, está te fazendo perder peso, não deixa comer, entrega para mim. Fala, Jesus, mas eu acho que eu vou te entregar, eu acho que você não vai saber resolver isso. E se é alguma coisa que às vezes você deseja profundamente, você não entrega por quê? Porque se você acha que é alguma coisa muito boa para você, a gente não acredita que se a gente que está querendo acha que é bom para nós, infinitamente mais Ele vai dar aquilo que for ótimo. Então o que nos falta? Por que a gente vive essa inquietude? Aí vive um antidepressivo, na ansiedade, né? Come os dedos da mão, os dedos do pé, de tanta aflição na alma, aquela agonia na alma. E não perturbe o vosso coração. Por isso que eu falei que é uma frase que dá um impacto quando a gente escuta. Mas o quanto que é difícil a gente viver isso todos os dias. Porque todos os dias Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Então por que você está inquieto com o quê? Volta até Ele, entrega, faz a entrega. Faça uma entrega. Ele fala, se nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai, se é permissão do Pai, está inquieto por quê? É impressionante. Eu vou morrer de vergonha. A gente sabe onde é que põe a mão, fala, o que eu faço agora? Porque Ele já desvelou que a gente está aqui, vem à missa, comunga e não confia. Se entrega, se abandona. Isso é uma experiência espetacular. Não perturbe o vosso coração. Se vocês pararem agora e pensar o que vocês tiveram durante o dia hoje, por quantas coisas vocês estiveram tumultuados, agitados, preocupados, agoniados, e resultou em quê?
Nada. Aliás, você ficou nervosa, brigou com um tanto de gente, fez um tanto de coisa que não resolveu em nada. Se eu tivesse ajoelhado e falado: Jesus, deixa eu te entregar essa situação que está me incomodando, agora eu vou descansar no Senhor, te garanto que se eu disse, você tinha pelo menos diminuído o radical livre para não dar tanta ruga. Que a gente fica preocupado, fica inquieto, começa a discutir com a gente mesmo, e se é alguma situação difícil, você arruma. Você tem várias soluções para a situação, discute com a pessoa, faz um discurso e a situação não acontece. Pare de perturbar o vosso coração. Quanto disso tira a nossa paz? Quanto disso tira a oportunidade de a gente viver de verdade na presença de Deus? Porque o tanto que a gente fica perturbado nos tira do centro que é o Senhor. Porque cada vez que eu me perturbo, eu esqueço que Ele é o Senhor da minha vida. Compreendem? A gente esquece que Ele é o Senhor. A gente acha que a gente é que é a dona da nossa vida o tempo inteiro. Então todas as vezes, por isso que tantas vezes a gente vai e volta, o nosso caminho espiritual, ele não vai. Porque a gente não consegue cumprir um versículo. Não perturbe o vosso coração. A gente é perturbado às vezes com um tanto de nada e nos tira do foco. E ele fala assim: credes em Deus e crede também em mim. Quando ele fala isso, aqui não são dois atos: crede em Deus e crede em mim. É um ato só. Então, por que eu não perturbo? Porque eu creio que Deus, que é o nosso Pai, através de Jesus, que é o Filho dele, fez o plano de salvação para nós, nos tirou das trevas e nos levou para o reino de luz. Jesus veio nos salvar. Então eu creio nesse plano de salvação de Deus na nossa vida. Eu creio que se cumpriu em Jesus, e creio porque Jesus veio, o rosto de Deus foi mostrado ao mundo, igual ele disse a Filipe: mostra-nos o Pai, isso basta. Ele falou: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, quem me vê o Pai, porque o Pai é amor, é a revelação de Deus ao mundo. Então é tão interessante como é que Deus tem o caminho dele, tem a forma dele de fazer as coisas, porque tudo de Deus é muito devagar, e tudo de Deus é na humildade, tudo que a gente gosta. Então, vocês imaginem que Jesus se encarna e vem ao mundo de uma forma que é difícil as pessoas reconhecerem Ele como Deus. Ele não permitiu ser reconhecido. E aí Ele passa pela paixão, pela morte e pela ressurreição. A gente gostaria que Ele tivesse feito o quê? Uma coisa espetacular, não era? Falar assim: uau! Ressuscitou, mostrou, já estava resolvido o mundo. O que Ele fez? Se escondeu, de forma que Ele quer que o mundo inteiro conheça através de quê? Através de quê? Através de quê que Jesus quer ser conhecido? Não, mas e quem é que vai revelar esse amor? Quem é que vai revelar esse amor? Muito bem. Então Deus quer que o nome dele, como é que Deus vai escrevendo a história, dentro da grande história do mundo, como é que Deus vai escrevendo a história dele tão lentamente? Porque para que o outro conheça, Ele quer que chegue através de quem? De você. Descobriram? Jesus manifestou a ressurreição, que Ele podia ter feito isso de uma forma gloriosa, de uma forma que deixar o mundo embasbacado. Não fez isso, mas Ele quer que você dê testemunho que Ele é vivo. Coisa simples, né? Porque na verdade todos os dias Ele bate a nossa porta, e se a gente abrir, tudo é devagarzinho com Deus, lentamente Ele vai permitindo que a gente veja, e à medida que eu vejo, eu dou
Testemunho. Aí nós vamos na carta de Pedro. Eu pôr vocês bom de Bíblia, vocês vão ver. Primeira carta de Pedro. Carta de Pedro está lá no final, quase em Apocalipse. Antes de Pedro, depois de Pedro vem João, já vem Apocalipse. Primeira carta de João. Acharam a primeira carta de Pedro? Está no Amém ou na Misericórdia? Primeira carta de Pedro, está lá, depois de Hebreus, vamos lá no finalzinho, volta de Apocalipse para trás. Apocalipse, depois são as 3 cartas de João, depois já é Pedro. Ajuda já que achar aí a carta de Pedro, achou? Amém? Acharam a carta de Pedro? Então vocês grifam isso que nós vamos ter que aprender isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade. E isso estava na missa domingo, ninguém lembra, mas estava lá. A fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Compreendeu a missão? Está aqui, vou ler de novo. Mas vós, cada um de nós, sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, quando a gente escuta, espero que vocês tenham tido esse impacto na missa, que quando vocês ouviram isso, esse chamado de Pedro, isso é um chamado, uma sacudida, que nos põe na consciência de que fala, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que contar as excelências, eu tenho que proclamar as excelências daquele que me tirou da escuridão para a luz. Prestou atenção no compromisso da nossa vida? Eu tenho que parar e pensar e colocar, pensar no como é que eu estou levando a minha vida, avaliar a minha consciência e falar como é que eu estou dando testemunho desse Deus maravilhoso que fala comigo, não perturbe o vosso coração. Como é que eu posso dizer a alguém que eu posso confiar, se nem eu vivo essa confiança? Como é que eu posso proclamar que nele eu descanso? Como é que eu posso proclamar que ele é meu refúgio, minha rocha, minha segurança, se eu não confio? Eu tenho que proclamar, então eu tenho que vencer aqui, eu tenho que renovar o meu compromisso batismal, porque no batismo eu me tornei o quê? O que eu me tornei no batismo? Filho de Deus. Não pode ser esquecido. Com que dignidade eu estou caminhando como filho de Deus? Será que eu estou acertando a minha vida? Que não é uma brincadeira. A nossa vida espiritual não é um conto de carochinha. Deus é real. Que eu tenho que, diante disso aqui, resistir às tentações de Satanás, que só quer mentira, só quer me iludir com uma coisa fácil, só conversa mole, que ele é um mentiroso e não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar, tem um lugar. Como diz o padre Paulo, chegar no céu tem um esforço. Porque para não chegar no céu é simples, é só do jeito que a gente está, só deixar na banguela. Seu padre Paulo Ricardo, o caminho já é certo. Para chegar ao céu tem um esforço. Prestem atenção nisso, como é que eu vou dar testemunho? A fim de que proclameis as excelências. Isso é para a gente tremer. Não perturbe o vosso coração. Como que eu, que creio em Deus, posso estar sempre perturbada? Que Deus que é esse que eu creio? Por que eu posso ter que estar sempre inquieta, sempre angustiada, sempre agoniada, sempre aflita? Sabe aquele povo sempre aflito? Fala, minha filha, onde é que você anda? Que agonia de alma que é essa? Conhece Jesus? Não? É muito sério. E aí tem uma outra coisa. Quem está aqui não, isso aqui vocês vão pensar, né? Bonitinho, tenho certeza. Pode guardar a Bíblia só para semana que vem, não. Todos os dias, pelo menos uma vez por dia, nós rezamos o Pai Nosso. Ok?
Quando a gente reza o Pai Nosso, é porque a gente reza no automático, né? A gente solta uma primeira e não sabe o que falou. Mas a gente reza assim: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja. Qual é a próxima frase? Venha a nós o vosso reino. Se nós somos uma nação santa, um povo escolhido, nós clamamos todos os dias que venha o seu reino, que é um reino de paz, um reino de amor, um reino onde a gente tem que viver essas excelências, aonde que existe um lugar no mundo que chama o povo à esperança, que dê ao povo a esperança, que mostre para o povo que Jesus é o caminho, como diz Santo Agostinho, Ele é o caminho. Porque quando a gente acha o caminho, que a gente tem o caminho, falta a meta. Qual que é a nossa meta? Chegar no Pai. E Ele é o único que vai nos levar no Pai. Ninguém mais vai nos levar no Pai, só Ele. Ele é o caminho que vai nos levar no Pai. Ele é a verdade, Ele é a única verdade que enche o nosso coração de uma alegria que é incontrolável. Só Ele é aquele que dá sentido à nossa vida. Só Ele é essa razão da nossa vida. Porque Ele tem a alegria dessa vida que nos convida a ser eterna. Então Ele é o caminho, a verdade e a nossa vida. Mas como é que eu vou dar testemunho dessa alegria? Como é que eu vou dar testemunho dessa esperança? Se eu nem trabalho para que o reino de Deus aconteça, para que exista um lugar no mundo onde as pessoas possam estar ancoradas, eu posso ensinar a elas. Nós temos que proclamar essas excelências. Então tudo isso tem que passar para nós num processo de conversão. Por isso que o nosso processo de conversão é tão lento, porque os Lázaros continuam existindo. Todos os dias tem Lázaro atrás de nós. Mas como é que com que fruto, né, eu vou servir a Lázaro? Como que eu vou acolher? Como é que eu vou alimentar? Como é que eu vou tirar uma fome, uma sede, agasalhar, se não for como Ele faria? As pessoas têm que ver as nossas obras sem que a gente fale e dê glórias ao Pai. A nossa vida ela tem que ser um testemunho dEle. Compreendem? Mas se a gente não acordar para essa frase só, se a gente não for sacudida por essa frase, nós não saímos do lugar. Nós temos que ter um objetivo. Santa Teresa de Ávila falava assim: não se afaste daquilo que é o seu alimento, o seu remédio, que é a santa humanidade de Jesus. Não se afaste, não desgruda de Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele nos conduz, Ele tem tudo para nós. Vocês lembram qual que é o número do salmo de domingo? Vocês vão ter que começar a prestar atenção na missa, né, gente? Era o salmo 32, em algumas bíblias o salmo 33, que fala lá no versículo 20: quanto a nós esperamos por Yahvé, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Será que de verdade Ele é o nosso auxílio? Será que de verdade nós contamos com Ele? E aí nós descansamos nele e falo: Ele irá resolver a minha vida, Ele irá me ajudar, e eu não preciso desorientar, porque Ele cuida de mim. De verdade, vocês sentem isso, para descansar no Senhor e falar: só vai acontecer o que Ele permitir, porque eu estou nas mãos dEle. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu escudo. Nele se alegra o nosso coração. Será que é nele de verdade que o nosso coração se enche de alegria? Aqui nada, filho, tem que ter alegria no monte de cor do mundo. É impressionante. Quando eu vou falando essas frases para vocês aqui, que nós rezamos esse domingo. Talvez o padre não tenha chamado assim, né, vocês dessa forma, né, para vocês poderem prestar atenção em cada coisa que vocês estão lendo. Por isso tem que ter a Bíblia na mão, tá vendo como é que é diferente? E é o seu nome santo que confiamos. Ai, que coisa mais linda. Porque quando a gente fala o nome, quando você está muito atormentado com tanto problema, que você fala o nome dele, você fala Jesus, isso já é uma oração.
Só de você escutar o nome dele, você já não fica bamba. Não, eu já fico bamba. Fala, ele é real. Quando você está muito cansado, você olha para o lado e fala, ele está aqui, porque ele prometeu que estaria comigo, e que aonde eu for, ele estará, e vai me conduzir, vai me guiar. E se eu levo para ele uma preocupação, eu falo, Jesus, olha essa situação, e ele vai me dar um retorno. Isso é encantador. Que Deus é esse que permite uma relação de tanta intimidade, que qualquer coisa que me tirar a quietude do meu coração, eu posso ir lá e contar para ele, e ele vai ter uma solução para mim, porque ele não pode abandonar aquele que confia nele. Ele vigia, né? É lindo isso, né? Porque aqui no versículo 18 diz que o olho de Yahvé está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam o seu amor. Pode imaginar isso? O olhar dele está sobre nós que confiamos nele. Ele fala para Santa Catarina de Siena, eu não posso decepcionar meus filhos que confiam em mim, não posso. Então já ficou pedinte diante dele, já pedinte, já fica paradinho olhando para a cara dele, esperando ele fazer. Fala, Jesus, o senhor está prestando atenção que está faltando esse negócio. Igual Santa Madre Teresa fazia com ele. Vocês já leram as histórias de Madre Teresa? Senhor, está faltando leite para o povo, faltando leite para os meninos, tem que dar leite. Você tem dinheiro? Não, tem não. Fui lá e falei com ele, Jesus, não tem leite não. O jornalista falava com ela, mas e agora? Uai, eu já falei com ele. Aí de repente o prefeito cancela todas as aulas no dia, todos os leitos foram para quem? Para Madre Teresa. O jornalista ficou assustado, ela falou, eu falei com ele, ele mandou. É essa confiança simples, de que ele escuta. Aonde que ele vai estar vivo? Que eu posso conversar assim com ele, aonde? Aonde? Ah, muito bem, você já vieram visitar ele quantas vezes essa semana? Já? Isso? Tudo que acontecer, corre aqui e fala que eu vim, que eu te contar um negócio. Vai que você não viu? Faz de conta que você não viu, faz cara de surpresa, vou te contar uma história agora. Me ajuda, simples assim. Chega aqui e fala, Jesus, vim só te contar um negócio, o senhor me ajuda? Então tá, obrigado. Não, Pai, Filho e Espírito Santo, não pode ir embora. Se você tem 5 minutos, vai lá, tem meia hora, vai lá, tem o tempo que você tiver, vai lá e conta para ele. Vocês vão diminuir tanto sofrimento, tanta dor de cabeça, tanta agonia de alma, tanta noite sem dormir, tanta insônia. Você tem problema? Não, eu não, já entreguei tudo, né? Ele resolve. Como? Do jeito que ele achar, que ele não acha, do jeito que ele sabe que será melhor. Compreendem? É simples, mas a gente precisa pedir a ele essa graça. Jesus, me ajuda, eu quero viver de verdade isso que nós lemos hoje. De verdade eu quero que cumpra na nossa vida, e eu não quero que meu coração se perturbe com mais nada. Aquilo que vier inquietar o meu coração, eu falo, peraí, vai inquietar, não, que eu vou contar para quem resolve. Nem acaba o resto da história. Falo, vamos lá contar lá diante do Santíssimo, que a gente já, né, evita o problema de ter que repetir. Vai lá e conta para ele, fala que Jesus escuta junto comigo o que estão falando aqui. Conta para ele. E fala, a partir de agora não me pertence, pertence ao Senhor. Não vou inquietar, porque eu tenho que estar livre para fazer a vontade de Deus. Atento para poder testemunhar com a minha vida. Quantos não o conhecem? Quantos estão aflitos? Quantos estão agoniados? Porque nunca ouviram falar que poderia viver isso? Porque nunca abriu a palavra de Deus? Nem sabe ter escrito, nem sabe que é nação santa, nem sabe que ele é um sacerdote real, nem sabe, porque ninguém contou. Foi na igreja, aquilo que eu falei com vocês a semana passada. A gente é treinado a entrar na igreja, mas não é treinado a ouvir. Então a gente entra e sai. Se alguém perguntar assim para você lá fora, qual que foi o evangelho de hoje? Você fala, peraí, o que foi o evangelho mesmo hoje? Acabou de sair da missa. Fomos treinados a entrar na igreja, não fomos treinados para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra é o nosso sustento. É ela que nos faz caminhar aonde precisar. É ela que nos dá força. É ela que no meio do tumulto, no meio da dor, você vai escutar ele repetir para você: não perturbe o vosso coração, creia em mim. Acabou o problema naquele momento. Falou, até fiquei bambinha aqui agora, tudo certo. Isso é o nosso testemunho. Não testemunho de palavras, é o testemunho de vida. As pessoas têm que saber que ele está vivo. Isso que Jesus quer, que a gente anuncie ao mundo. Ele podia ter feito qualquer coisa, mas por que Jesus só quis isso desse jeito tão difícil? Assim que ele quis. É assim que ele quer ser conhecido
pelo seu testemunho. Então vocês imaginaram, a partir de agora, qual é a grande dimensão da vida de vocês? Não há nenhuma vida que seja um acaso. Não há nenhuma vida sem importância diante de Deus. Você tem que testemunhar o Senhor, nem que seja por uma meia dúzia de pessoas que Ele colocar no seu caminho. Não podemos esconder essa luz que já foi acesa no coração de vocês. A gente não esconde, não é assim que está descrito? A gente coloca no alto. Ilumina a vida do outro. Não tenha medo de anunciar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não tenha medo. Não tenha medo de anunciar esse Deus de amor. Não tenha medo de anunciar esse que é seu auxílio, a sua força, que é aquele que te dá coragem, é aquele que te sustenta no olhar. Experimentem isso quando você estiver muito cansada e você fala assim: tem um olhar que me sustenta, tem um corpo que me carrega. Quando eu recebo a Eucaristia, tem um corpo que me carrega, por isso que eu dou conta do que precisar, porque é Ele que é o meu sustento. Dê esse testemunho, coloque nas pessoas o desejo de viver com esse Deus. O cristianismo é a religião do desejo. É preciso desejar Deus. Deus não é imposto, Ele é um desejo. Pode imaginar caminhar com Ele? Estar na presença de um Deus vivo, isso não tem preço na nossa vida. Então eu pedir a Ele, que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora, que Ele derrame sobre todos nós as graças de poder viver com Ele, sabendo que Ele é o único caminho, que somente Ele tem o melhor para nós, só Ele nos conduz para o melhor, só Ele tem esse caminho, só Ele tem a verdade que enche o meu coração de uma alegria que é indizível, que mesmo diante do sofrimento, o mundo está do avesso, tem uma paz que a gente passa por qualquer situação, e que só Ele tem a vida que me promete, que me dá a certeza da esperança. E nós cristãos temos que ser a fonte de muita alegria para muita gente, porque a fonte da alegria é Ele, mas eu tenho que mostrar essa alegria e ser a fonte dessa esperança, arautos da esperança, de uma esperança que está, ela tem uma base, ela é sustentada pela palavra, que é Ele, que não mente. É isso que nos faz, a gente sabe que essa palavra, ela nunca vai nos decepcionar. Então a nossa esperança está nele. Então por isso nós podemos nos encher de alegria e caminhar na certeza de que temos um Deus vivo, esse Deus que cuida. Então que vocês saiam daqui hoje pensando nisso que eu estou dizendo para vocês. Não perturbe o vosso coração, não permita que ninguém roube a sua paz, não permita que nenhuma situação te faça desistir, desanimar, deprimir ou achar que é impossível resolver alguma coisa. O nosso Deus é o Deus do impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.